Boa tarde, então, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, alunos e alunas do sétimo ano do ensino fundamental da Escola Peri Martins. Iniciaremos a nossa aula de hoje, com o nosso tema diversidade cultural, dentro daquele eixo temático que a gente já vem trabalhando, que é a ideia de Estado, território, nação e nacionalidade. Então, dentro de um estado, dentro de um território, dentro de uma nação, dentro de todos esses contextos aí, é importante nós lembrarmos que existe uma diversidade cultural, que um estado, uma nação, que um determinado território, ele não é acompanhado de uma hegemonia cultural. O que o professor está querendo dizer com isso? Ele não é acompanhado onde apenas um tipo de cultura domina, onde apenas um tipo de cultura impera. Mas quando nós falamos em território, em estado, em nação, nós precisamos também relembrar desse contexto de que ambos são compostos por uma diversidade, tá joia? Então, o professor vai iniciar aqui hoje discutindo, debatendo um pouco com vocês sobre o que é cultura, Vocês podem colocar a data aí no caderno, então, dia 21/7/2020, e vocês podem também ir anotando alguns eixos principais da explicação do professor, tá joia? Então, começo abordando com vocês o conceito do que é cultura, E quando nós falamos em cultura, pessoal, nós estamos falando do diferente, As culturas, elas se contradizem, as culturas, elas se opõem, e algumas culturas também se igualam, mas quando nós falamos nesse contexto de diversidade cultural, nós precisamos pensar que a cultura, ela é ampla, que a cultura, ela é heterogênea, O que significa isso? Heterogênea, ela é diferente, ela não é homogênea, ela não é igual, As culturas, elas podem divergir, elas podem diferenciar uma da outra, Então, um determinado grupo social, um determinado grupo de família, ele é representado pelo quê? Um determinado território, um determinado estado, uma determinada nação, que foi o que nós estudamos, Ele é representado pelo quê? Ele é representado por um conjunto de tradições, ele é representado por um conjunto de crenças, ele é representado por um conjunto de valores, ele é representado por um conjunto de hábitos alimentares e culturais que caracterizam a cultura do seu povo. E aqui o professor quer exemplificar para vocês. Por exemplo, se você vai para o Rio Grande do Sul, você vai ter costumes, você vai ter hábitos muito específicos do Rio Grande do Sul, Se você vai para a região Nordeste, por exemplo, você vai ter hábitos, tradições, costumes, valores bem específicos da região Nordeste, Então, quando nós falamos em cultura, nós estamos exatamente falando dessa diversidade, dessas tradições, desses hábitos, E outro ponto que nós precisamos compreender sobre cultura é que a cultura, ela também pode ser passada de geração a geração. A cultura, ela pode ser, nesse caso, hereditária, A cultura, ela pode ser ensinada. A cultura, ela pode ser transmitida. E aí, transmitida a partir dos nossos grupos sociais. A cultura, ela pode ser transmitida pela família. A cultura, ela pode ser transmitida pela escola. A cultura, ela pode ser transmitida pelo grupo de amizade, enfim. Então, significa que também ao longo do tempo você pode aderir um hibridismo cultural aí, O que é isso? O que é o hibridismo cultural? É a mistura de duas ou mais culturas. Então, nós também podemos nos tornar culturalmente híbridos, ou seja, nós podemos nos tornar culturalmente misturados na nossa cultura, tá joia, pessoal? Então, quando eu falo de cultura híbrida, eu estou falando de mistura de duas ou mais culturas. Eu vou repetir, tá? Quando nós falamos de cultura híbrida, nós estamos falando aí da mistura de duas ou mais culturas, tá joia? Então, nós entendemos aí o conceito de cultura,
Cultura, ela é o quê? Ela é um conjunto de conhecimentos, a cultura, ela é um conjunto de valores, a cultura, ela pode também ser repassada pela comunicação ou pela imitação através das gerações. E existe um antropólogo, Edward Taylor, que ele diz assim: a cultura é todo aquele complexo que constitui, né, os conhecimentos, a crença, a moral, a lei, os costumes, valores, os hábitos. Então, tudo aquilo que compõe a vida de uma pessoa, tá? Olha só, tudo aquilo que compõe a vida de uma pessoa, costumes, valores, hábitos, religião, hábitos alimentares, tipos de música que se ouve na família, no estado, né, na cidade. Tudo isso também caracteriza, por exemplo, a cultura de um povo. Exemplificando aqui para vocês, a cultura de um grupo de pessoas que ouvem rock, por exemplo, é diferente da cultura de pessoas que ouvem sertanejo. Geralmente, quem ouve rock aí, às vezes, até no seu estilo de roupa, ele traduz isso, né? Ele vai usar um preto, algo mais gótico, um tênis, um all-star. O sertanejo já vai usar bota, uma calça mais justa, chapéu, fivela. E tudo isso quer mostrar o que para nós? Que existe uma diferença, que existe uma diversidade cultural dentro do nosso conceito de território, de estado e de nação também. Tá joia, pessoal? Então, nós entendemos o quê? Nós entendemos a cultura enquanto um conjunto de saberes, né? Enquanto um conjunto de tradições que são passadas pelos indivíduos para os indivíduos dentro de uma comunidade, dentro de um grupo no qual esta pessoa, ela convive, ela vive. Outro ponto importante que nós precisamos compreender é o etnocentrismo, tá, pessoal? Essa palavrinha, ela deve ser muito bem compreendida por cada um de nós. Eu estou até colocando essa palavrinha aí para vocês no nosso bate-papo. O etnocentrismo. O que significa o etnocentrismo, pessoal? O etnocentrismo, ele ocorre quando nós julgamos que os nossos hábitos, que os nossos valores e que a nossa cultura, ela está, né, ou eles estão acima, eles são superiores às culturas e aos costumes, aos valores de outros, né? Então, o etnocentrismo, ele não é algo positivo, né? Porque quando eu sou etnocêntrico, ou quando um estado, quando uma nação, quando um povo, ele é etnocêntrico, ele quer dizer o quê? Que a sua cultura é melhor, que a sua cultura é superior, que a sua cultura está acima de. E não é assim, né? Quando nós entendemos que a sociedade ela é diversificada, quando nós entendemos que existem várias religiões, quando nós entendemos que existem várias etnias, nem todo mundo é branco, nem todo mundo é negro, nem todo mundo é asiático, né? Nem todo mundo tem cabelo liso, nem todo mundo tem cabelo crespo. Então, quando nós entendemos a diferença do outro, a cultura do outro, que nem todo mundo gosta de carnaval, que alguns gostam de carnaval, nem todos são católicos, nem todos são evangélicos, nem todos são espíritas, enfim. Quando a gente entende, pessoal, que a sociedade ela é global, que a sociedade ela é diversa culturalmente e que a pessoa ela é livre para fazer as suas escolhas, nós passamos o quê? Nós passamos a ser tolerantes e nós passamos a respeitar a diversidade do outro. E nós passamos a respeitar a diferença do outro, tá joia? Então, quando a gente compreende cultura e quando a gente compreende diversidade cultural, nós evitamos que aconteça o etnocentrismo, tá? Porque o etnocentrismo é a capacidade que uma cultura de um povo, de um estado, de uma nação, de um grupo social tem de se julgar superior, tá? De se julgar superior aos outros. Tá joia, pessoal? Então, falamos aí sobre a questão do que é cultura, falamos sobre o etnocentrismo. Eu quero retomar um termo aqui com vocês que é o hibridismo cultural.
O hibridismo cultural é o quê? É a mistura de duas ou mais culturas, tá? Hibridismo cultural é a mistura de duas ou mais culturas, tá bem? E agora o professor vai falar do relativismo cultural, né? O que é o relativismo cultural? Não significa assim, isso é relativo, deixa para lá. Não. O relativismo cultural, ele é o quê? Ele busca entender os valores de todas as culturas de uma sociedade, tá? Então, assim, quando a gente fala em relativismo cultural, nós estamos falando de algo que propõe entender os diferentes, né? De algo que propõe entender diferentes crenças e não tomar uma cultura como superior e outra como inferior, tá? O relativismo cultural, esse termo relativismo cultural, ele é usado para quê? Para compreender, né? Ele busca compreender os comportamentos de uma sociedade e dos indivíduos pertencentes a essas determinadas culturas. Por conseguinte, pessoal, o relativismo cultural ele vai trazer a capacidade do equilíbrio para que ninguém emita juízo de valor dizendo que uma cultura é certa ou que a outra é errada, tá joia? Então, quando nós falamos em cultura, nós precisamos entender que existe uma diversidade cultural e que as culturas elas não são iguais, as culturas elas não são uniformes, tá? Elas podem se diversificar. Bom, a explicação do conteúdo eu encerro aqui. É interessante que vocês leiam o texto que o professor disponibilizou na plataforma do Google Classroom e também disponibilizou no grupo do WhatsApp. Depois da leitura do texto, retomem essa explicação que eu fiz muito curta, muito sintetizada, porque vocês vão conseguir absorver muito mais, tá? E para qualquer dúvida, eu estarei aqui à disposição de vocês, caso tenha ficado um pouco difícil de entender algum conceito. Joia, pessoal?